Fala meus caros, Júnior Note aqui e venho trazer esse novo quadro para o canal que o ajudará a desenvolver seu mindset com base em alguns livros que eu irei recomendar para vocês. E no livro de hoje, como vocês já devem ter visto no título, é O que eu aprendi após ler o livro A Arte de Pensar Claramente. O livro aí, por favor. Aqui, parceiro. Valeu. Valeu. O livro que eu acabei de falar é esse aqui, A Arte de Pensar Claramente. E esse livro ajudará você a desenvolver o seu mindset. E acho que eu não preciso falar o que é mindset, se você já assistiu o vídeo anterior e já está familiarizado com o termo. Antes de mais nada, eu vou listar aqui 5 pontos, 5 benefícios que a leitura constante irá ajudar você a desenvolver. Aumenta o foco e concentração, fortalece o pensamento crítico, exercita o cérebro, estimula a criatividade e, por fim, aprimora a escrita. Mas, antes de darmos continuidade ao vídeo, fiquem com a gente. Muito bem-vindos ao meu canal e como eu falei agora no início do vídeo, os 5 pontos que eu listei abrirão uma nova visão para você, um novo mundo. Como dizia Albert Einstein, a mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E como eu falei, o livro que trago hoje é A Arte de Pensar Claramente, escrito por Rolf Dobler. O mesmo é formado em Ciências Empresariais e PhD em Filosofia da Economia. De maneira geral, e você pode encontrar no Google, o livro trata e investiga as ferramentas cognitivas na tomada de decisões, basicamente o excesso de confiança e alguns outros erros de pensamento. Portanto, eu vou citar aqui alguns erros de pensamento e creio eu que a maioria de vocês já passaram por esses erros de pensamento assim como eu. Você já deve ter concordado com seu chefe, mesmo ele estando visivelmente equivocado sobre alguma coisa. Você também já deve ter comprado determinado produto só porque todo mundo estava comprando. Você também já deve ter deixado de estudar só porque achou que não tinha mais nada a aprender. E por fim, você já deve ter insistido no erro só para não dar o braço a torcer. Se para alguma dessas tomadas de decisões você respondeu sim, então você concorda que não decidiu isso de maneira racional. São por essas e outras evidências que você precisa ler A Arte de Pensar Claramente. São dezenas de exemplos de padrões de comportamentos irracionais que repetimos muitas vezes sem nos darmos conta disso. Dando continuidade ao vídeo, irei citar 3 exemplos desse livro que mais me chamaram a atenção após a leitura e a releitura que eu fiz várias e várias vezes no mesmo. Exemplo 1, e o que mais me chamou a atenção desse livro, se eu não me engano está na página 72, eu acho, dependendo da versão do seu livro, é o viés de afeição. Basicamente é isso aqui, o porquê de você agir de maneira irracional, apenas porque você quer ser amado. Esse viés, ele é bem fácil de entender. Quanto mais uma pessoa é simpática conosco, mais tendemos a ajudar ela sem pensar basicamente nas casualidades. O viés de afeição é um belo gatilho utilizado pela maioria dos vendedores. Eu vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa X, ela vai ao supermercado e compra uma caixa de vinho, mas ela raramente bebe vinho. Mas apenas pela vendedora ser tão simpática com ele, ela acaba comprando vinho. E você deve estar se perguntando, por que essa pessoa X que bebe raramente vinho comprou 2 caixas de vinho? E digo eu de maneira simples, apenas pela simpatia da vendedora. A ciência elenca 3 fatores para descrever como é alguém simpático. São atraentes, são pessoas atraentes, eles se assemelham a gente ou também nos acham simpáticos. Portanto, fica a minha dica, elogios fazem milagres, mesmo quando descaradamente são mentirosos. O exemplo 2 que eu venho trazer para vocês é o famoso Carpe Diem, mas por favor, só aos domingos. Você deve conhecer essa frase, aproveite cada dia como se fosse o último. Ela está estampada na maioria das revistas de estilo de vida e é muito usada pela maioria dos conselheiros também. Mas toda essa ideia de Carpe Diem passa na verdade um profundo anseio, que seria um anseio pelo imediatismo. O imediatismo tem valor para nós, mais do que é racionalmente justificável. Segundo o dicionário, seria basicamente agir em função do que oferece vantagem imediata, mesmo sem considerar as circunstâncias ou as consequências que irão vir. Moral da história. E essa serve de indireta para a maioria dos jovens que conheço. E quando eu falo jovem, não estou falando apenas da idade, mas do seu desenvolvimento intelectual. Carpe Diem é uma boa ideia, uma vez por semana, mas aproveitar cada dia como se fosse o último é burrice. Exemplo 3 e o último exemplo que me chamou mais atenção no livro é o porquê de você ser escravo das suas emoções. Esse foi um dos temas que eu mais refleti e reli e mudou um pouco minha forma de agir e pensar.
Então vamos lá que eu vou conduzir vocês explicando basicamente como funciona. Nos primórdios da evolução, quem pensasse muito se perderia na boca do predador. Somos descendentes de tomadores de decisões rápidas e fáceis. E dependemos de atalhos mentais, chamado heurística. E o que seria heurística? De maneira resumida e encontrada no dicionário, é basicamente a arte de inventar, de fazer descobertas. Um exemplo rápido e de fácil entendimento é: se você gosta de alguma coisa, você vai considerar os riscos menores, consequentemente, os benefícios maiores do que realmente são. Posso citar outro exemplo que faz uma bela analogia do que eu acabei de falar. Vamos dizer que você gosta de uma pessoa e essa pessoa te fode psicologicamente, mas você ainda continua com ela pelo simples fato de gostar, desconsiderando todos os riscos e malefícios que ela traria, apenas pelo simples fato, como eu falei agora, de gostar. Pois bem, se você já não gosta de algo, acontece totalmente o contrário. Os riscos se tornam cada vez maiores e os benefícios menores. Quer gostemos ou não, somos marionetes das nossas emoções. Consultamos elas na tomada de decisões e não nossos pensamentos. E segundo o livro, sempre trocamos a pergunta "o que eu penso sobre isso" pela pergunta "o que eu sinto a respeito disso". Portanto, e para finalizar esse belíssimo vídeo, o que eu aprendi com a arte de pensar claramente: o ser humano é menos racional do que imagina, o cérebro humano não é infalível, comete erros de julgamentos e fazem sempre escolhas erradas. Por fim, com o reconhecimento desses vieses cognitivos, é possível encontrar formas de combater esses erros de pensamento. Então, chegamos ao final desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comenta aí qualquer coisa, me siga no Instagram e leiam muito, pois conhecimento rende os melhores juros. Me sigam no Instagram e até a próxima. Palmas! Que meu pau cresça até o joelho aí.